Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma bênção a gente poder estar aqui hoje, mais um domingo, mais um momento para a gente estar em comunhão uns com os outros, louvando a Deus, adorando o Senhor e podendo ouvir uma palavra e meditar em mais um trecho da palavra. Hoje estou começando uma nova série de mensagens e esse ano é bem verdade que a gente tem estudado sobre o livro de Marcos, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, nas EBDs, as escolas bíblicas dominicais. Hoje foi mais uma bênção, né? Estivemos no capítulo 10 e falando sobre o quê? Casamento. Então foi muito bom. Se você não pôde participar, pode acessar o YouTube da igreja e lá está a EBD. E a verdade, irmãos, é que os evangelhos nós precisávamos estar estudando sempre. Essa é uma parte, claro que não existe parte mais importante do que outra em toda a palavra. É tudo inspirado por Deus. Mas há partes que a gente, estudando, fica mais claro para nós. E o Evangelho é parte disso. São coisas essenciais da fé cristã. São palavras ditas, né? Enquanto Jesus esteve aqui entre nós em corpo, né? Presente em corpo e falando. Então é muito importante. E esse ano eu falei sobre o capítulo 4, por exemplo, de Marcos. Foi um dos privilégios que eu tive. E isso me trouxe, naquele tempo, enquanto eu estava falando, enquanto a gente vai falando, a gente vai estudando o texto, vai aplicando o texto, expondo e aplicando, a gente também vai tendo outras ideias. E eu fiquei pensando, não, talvez isso aqui eu vou abordar com mais detalhes num domingo à noite, porque eu acho que cabe. De forma que esse tema que eu vou estar falando hoje, dessa maneira como eu estou falando hoje, eu ainda não abordei na igreja. A gente precisa pregar o Evangelho como um todo. E os irmãos vão entender que esse tema é de extrema relevância para a fé cristã. Qual parte, então, que eu vou estar trabalhando nesses próximos domingos? Sobre os inimigos do Evangelho. Os inimigos do Evangelho. E são muitos. Quando a gente pensa nas possibilidades do que pode atrapalhar a propagação do Evangelho, quando a gente pensa no que pode estar se colocando como obstáculo da vida cristã, porque não só a propagação do Evangelho, mas da vida cristã, os inimigos são os mesmos. E é interessante que estudar esse texto pode nos suscitar conexões com outros tantos textos, é o que eu espero que aconteça nesse tempo. Então, os inimigos do Evangelho são nossos inimigos. Eles vão se apresentar como se apresentam para o semeador da palavra. Foi o que eu falei em Marcos capítulo 4, na EBD, meses atrás. E assim, se vocês se integrarem nesse meu pensamento e passarem a perceber e estudar um pouco mais detalhado na palavra como um todo, nós vamos estudar sobre os inimigos do Evangelho e certamente encontraremos alguns outros textos tão relevantes para isso. Por isso quero ler com os irmãos Marcos capítulo 4. Quem esteve aqui na EBD que eu preguei sobre Marcos 4, não se angustie, dizer, o pastor vai repetir. Se eu repetisse já seria bom, mas não é bem a proposta. Eu quero trazer, então, a partir desse texto, os inimigos do Evangelho. E nós vamos trabalhar cada um deles com mais profundidade, é a minha intenção. Porque coisas que eu não falei na EBD,
e deu vontade de falar, mas eu não tinha tempo. Eu estou trazendo hoje e nos próximos domingos. Marcos 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora a gente vai pular para o verso 14. E vamos ler mais alguns versos. Que contexto é esse? Logo depois que Jesus falou, ele esteve com os discípulos e ele explicou melhor a parábola. O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo, lê comigo, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Feche seu olho, faça uma oração a Deus, peça que o Senhor fale com você nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, peço a tua ajuda nessa hora, para que o Senhor venha aplicar a tua palavra em nossos corações. Que o Senhor traga lucidez, clareza, para que cada joia, cada importância desse texto possa começar hoje, Senhor, fazer diferença em nossa caminhada. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto tão conhecido, texto onde Jesus começa a falar por parábola. Os comentaristas dizem, e o próprio Jesus disse: olha, se eu falando com essa parábola vocês não entendem, o que vocês vão entender depois? Como vocês vão entender as outras coisas que eu vou falar? Então, é fato que essa parábola, ela é uma chave para muitas coisas de entendimento do reino de Deus, das coisas que Jesus explicou. E a ideia da parábola é um semeador que sai a semear e joga a semente em 4 tipos de solo. Na beira do caminho, um solo duro, um solo, você sabe, as pessoas caminham e vão socando, né, com as pisadas.
e é difícil a penetração, de forma que as sementes vão ficando à mostra. E aves do céu vão lá e roubam, pegam, comem essa semente, de forma que ela não chega nem a brotar. Jesus, depois explicando sobre esse primeiro solo, ele vai dizer que essas aves são a representação que ele usou do cotidiano das pessoas, para que as pessoas compreendam algo. Mas ele estava representando ali a ave, na verdade era o diabo, Satanás. Jesus fala explicitamente que o inimigo ali, desse semeador, nesse primeiro solo, é o próprio diabo. E claro que Jesus continua sobre os outros 3 solos, e eu não vou poder abordar tudo de uma vez só, por isso que eu vou dividir em domingos, e a gente vai ficar hoje no primeiro solo. Mas a ideia é essa: primeiro solo, um solo difícil de penetrar. Jesus está se referindo ao coração das pessoas. Há pessoas que têm dificuldade mesmo, irmãos, dificuldade de ouvir. Você chama para vir à igreja, a pessoa não vem. Você num trabalho quer falar sobre Jesus, o cara diz nada. Ou então você fala e entra num ouvido e sai no outro. As pessoas não têm concentração para ouvir. O diabo tira a atenção delas. O diabo fecha o coração. Há uma atuação, nesse caso do primeiro solo, e é essa sacada que Jesus traz, é que há um inimigo, claro. Um dos inimigos, não é só este inimigo, porque a gente sabe que classicamente muitas igrejas vão trazer a ideia de que o nosso inimigo é quem? O diabo. Biblicamente, está certo ou errado? Está certo, está correto. Mas nós não temos só esse inimigo. Inimigo de nossas vidas, há tantos outros, e a gente vai falar ao longo desses domingos, com a graça de Deus, porque são tantos inimigos. Mas vamos tentar agrupar. Eu achei muito interessante a maneira que Jesus agrupou aqui. E hoje nós vamos deixar esse destaque sobre Satanás. Acho que destaque é uma palavra muito forte, não quero dar essa bola toda para ele não. Por que pensar em falar sobre isso hoje? E você vai entender o que eu estou falando. Olha, preste atenção, olhe para mim. Se a Bíblia fala sobre Satanás em vários momentos, vocês acham que a gente deve falar ou não? Precisa falar. Precisa falar, porque isso vai esclarecer para nós como ele trabalha, como ele é de fato um inimigo. E você vai ver, eu acredito, você vai ter algumas surpresas com coisas que o inimigo já colocou na sua cabeça, que eu acredito que a gente vai falar aqui e vai cair a ficha para alguém. Então, de forma que hoje, sobre quem eu quero falar nessa perspectiva, que é inimigo do Evangelho, inimigo da vida cristã, inimigo tanto do semeador como da vida da igreja. Porque essa é a ideia. O diabo. Dito isso, separar em 3 momentos aqui. Primeiro, quem é esse inimigo? Isso eu vou tentar fazer em todos os domingos. Depois, as estratégias desse inimigo. E depois, como lutar contra esse inimigo. Amém? Primeira coisa, quem é o inimigo? A Bíblia vai mostrar, e perceba, o diabo existe de fato. Parece óbvio o que eu estou dizendo. Mas, quem é que está falando sobre Satanás? Quem está falando nesse texto? Jesus. Quem está falando sobre Satanás nesse texto, sobre o diabo, sobre a antiga serpente, sobre o tentador? Há muitos nomes. Quem está falando é o próprio Jesus, como um inimigo. Inimigo a partir de semear,
mas inimigo do Evangelho. A primeira aparição dele na Bíblia é em Gênesis 3, de 1 a 5, para tentar Adão e Eva. E eu não vou gastar muito tempo aqui, você já conhece o texto, mas é importante eu citar. Diz assim, Gênesis 3, de 1 a 5. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Interessante como o inimigo começa a trabalhar desde o Éden com manipulação de palavras, com adulteração das palavras, das verdades que Deus falou, e como projeta o ser humano a olhar para o caminho que ele não deve olhar, tentação. Então, desde o Éden, o diabo já mostrou artimanhas, mostrou sua maneira, ainda que como serpente, e a gente pode não entender muito bem essa parte, a Bíblia tem muitas representações e há dúvidas quanto a isso, mas eu quero lembrar aos irmãos que Adão e Eva, e esses textos do princípio de Gênesis, alguns deles foram citados por Jesus. Jesus fez referência, Paulo fez referência a Adão. Então, você que pensa que talvez seja não literal os textos, você começa a desfazer isso na sua cabeça. Porque os evangelhos, o Novo Testamento, vão mostrando o Gênesis como algo que de fato não é uma história de parábola, não é algo assim, é um relato. Apocalipse 12, 7 a 9 diz: então estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Aí parece a figura de dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu, e foi expulso o grande dragão, a antiga o quê? Serpente, que se chama Diabo e Satanás, está bem claro aí, irmãos. O sedutor de todo mundo, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha o que João descreve em Apocalipse e dá-nos a informação que esse dragão que vai aparecer, e aí perceba, Apocalipse é um livro bem difícil da gente estudar, e eu não vou entrar no estudo de Apocalipse, mas só para você compreender que o que aparece depois como dragão é a antiga serpente, e ele diz que essa antiga serpente era, na verdade, o diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. É essa informação que eu quero trazer. Então, seja de uma maneira, seja de outra, o diabo é apresentado na Bíblia como um ser real. Jesus falou dele, os apóstolos falaram dele. Você pode ainda ver, por exemplo, em Efésios capítulo 2, verso 2, verso 1, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos, está falando de Jesus, em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, no pecado, na vida, certo? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo, escrevendo aos Efésios, está falando que há um príncipe que atua sobre aqueles que vivem desobedecendo. Que um dia nós andamos também segundo esse curso,
com essa influência em nossa vida, mas Cristo nos vivificou. Cristo nos tirou dessa carga, dessa influência maligna e nos levou a um novo momento. É isso que Paulo está dizendo. Esse espírito, esse príncipe, que ele chama príncipe da potestade do ar, é o mesmo que ele está falando. E Paulo continua escrevendo aos Efésios, vai falar no capítulo 6, que a nossa luta não é o que, irmãos? Contra carne ou contra sangue, está falando da igreja não lutar num panorama humano, mas contra o que? Os principados e potestades. E ele segue falando. Ou seja, há uma batalha espiritual, isso está muito claro. Jesus também foi tentado pelo diabo, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Ou seja, não há a menor possibilidade, se você é cristão, se você é de fato alguém que crê na palavra, de você duvidar que o diabo existe ou não existe. Ele existe, ele odeia você, ele quer que você caia, e ele é o número 1 dos seus inimigos. O seu inimigo número 1 espiritual é o que a Bíblia vai mostrar. Eu poderia falar muito mais, mas vou parar aqui sobre quem é esse inimigo. Só mais uma palavra importante. 1 Tessalonicenses 3, verso 5. E Paulo falando aos Tessalonicenses, explicando também sobre estas coisas, ele vai dizer: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador. Olha aí uma outra palavra que aparece para o diabo. E o nosso trabalho se tornasse inútil. Paulo estava zelando pelos irmãos de Tessalônica. Paulo estava cuidando da fé deles. E dizendo: olha, eu estava temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. E Paulo está alertando os irmãos. Há tantas palavras que a gente pode ver. Zacarias 3:1 mostra o diabo como um acusador do povo de Deus. E assim há tantas outras coisas que a Bíblia vai mostrar sobre o inimigo. Está claro? Quem é o seu inimigo número 1 espiritual? Satanás, o diabo. Olha só, vamos entrar então no ponto 2. As estratégias desse inimigo. E perceba, a primeira estratégia, eu elenquei 7. Não que não tenha mais. Tem pelo menos 10, 15 estratégias que eu poderia elencar. Eu tentei agrupar o máximo, porque vocês sabem que eu não gosto de muitos pontos. Mas é importante eu falar rapidamente sobre eles, porque você vai detectar na sua vida cristã aonde você está sendo atacado. Amém? Então preste atenção. A primeira está óbvia. É a cegueira espiritual e a invisibilidade. É possível, preste bem atenção, é possível que enquanto eu falei aqui, você veio na sua mente dizendo assim: diabo? Será que ele existe mesmo? Eu não vou pedir para levantar a mão. Mas eu tenho certeza que esse é um tipo de pensamento que ele mesmo põe na mente de alguns crentes. Pastor, é isso mesmo. Às vezes não é sobre a existência em si, mas se é ele lutando contra você, você vai pensar em tudo, menos que é o diabo tentando lutar com você. Quando a Bíblia está dizendo que ele lhe odeia, quando a Bíblia está dizendo que ele lhe tenta, quando a Bíblia está mostrando que ele é nosso inimigo, inimigo do Evangelho, inimigo dos crentes, inimigo seu, meu. Ah, pastor, tudo é o diabo agora? Não, vocês vão ver. Na série
na série, vocês vão ver que nem tudo é o diabo. Hoje eu estou reservando isso aqui, e é importante, preste bem atenção. O verso de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. 2 Coríntios 4, verso 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olhe, preste atenção. Se o diabo, ele tenta confundir até a sua mente, se é ele mesmo atuando na sua vida ou não, se é uma influência maligna ou não, imagine em quem não tem a fé cristã firmada ou nunca ouviu sobre o Evangelho. A Bíblia nos revela aqui que ele tem essa artimanha, essa estratégia, essa estratagema de estar cegando as pessoas. Lembra da imagem que Jesus falou? A semente sendo lançada, e vem o diabo e o quê? Rouba a semente. Talvez você já viu isso acontecer. Você pregou para alguém da sua família e você achou que ia vingar alguma coisa e foi tudo por água abaixo. Cegueira espiritual. Cegueira, inclusive, em relação a entender mesmo o Evangelho. Há pessoas que têm dificuldade. Já contei aqui o fato do Ronaldo Lidório, que é um fato público. Quando ele evangelizou na rua, quando ele era seminarista, na rua, um dono de uma venda. E ele pregou a mesma mensagem por várias vezes. Ao ponto do dono da venda decorar a mensagem e dizer: Ronaldo, toma um suquinho, senta aí que quem vai pregar hoje sou eu. E ele pregar, mas ele ainda não cria. E lá para as tantas, não sei que número de mensagem, repetida, aí algo acontece, que a semente brotou, e aquela pessoa entendeu o Evangelho, chegou no coração, brotou e a pessoa se converteu. Então, gente, a gente não consegue visualizar espiritualmente as coisas, mas a gente tem noção, porque a Bíblia nos mostra isso. Então perceba, a ideia é cegar para não entender o Evangelho. Então você está lutando no espírito, com pessoas que precisam entender o Evangelho, com alguém da sua família que talvez já seja cristão, mas não está entendendo parte. A incredulidade está batendo. Não estudou, não se dedicou à palavra, não tem vida de oração. E o diabo vai cegando essas pessoas. Agora imagine, por que ele tenta essa estratégia? Imagine numa batalha, numa guerra mesmo, de verdade, uma guerra. Está lá um exército avançando e você tem um atirador de elite, temos vários do ambiente militar aqui, um atirador de elite, bem escondido, e um exército avançando e ele só atirando na cabeça. Mata um ali, mata outro, mata outro. O que é que vai acontecer se ele está invisível? Ele é um inimigo difícil você combater. Você não está enxergando de onde está vindo o tiro, você não está conseguindo distinguir, e ele está na ofensiva contra você. O diabo vai sempre usar essa estratégia de passar por invisível. Olha, nunca esqueça o que eu vou dizer agora. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. Entrou em Judas. Um dos evangelhos relata isso. Um outro diz que ele insinuou Judas a trair Jesus. Mas um deles, acho que é Lucas, eu não anotei isso, diz que o diabo entrou em Judas e ele traiu Jesus. Perceba, quando ele entrou em Judas, ele ficou falando, como você vê no filme,
Certamente não, irmãos. Certamente ele passou por quê? Por invisível. O diabo hoje está influenciando pessoas. E a ideia dele é passar por invisível, porque se ele passa por invisível, ele não vai ser atingido por você. Ele não está sendo visto, não está sendo combatido. Se você não distinguir que é ele atuando, você não vai lutar contra ele. De forma que a cegueira e a invisibilidade é uma das maneiras que ele tem contra o povo de Deus. Se ligue, pode ser o diabo atuando contra você. Há uma possibilidade muito forte, porque ele é um inimigo muito presente na palavra contra o evangelho, contra o povo de Deus, contra a igreja. Então considere como número 1 a possibilidade de ser Satanás. Peça discernimento a Deus. Tiago capítulo 1, verso 5, vai dizer: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos nos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Sabedoria espiritual, discernimento. Deus me ajuda, é o diabo atuando aqui. E deixe o Espírito Santo lhe conduzir. A segunda coisa, irmãos, segunda estratégia do diabo é a tentação aos olhos. A primeira foi o quê? A cegueira espiritual, a invisibilidade. A segunda, tentação aos olhos. Eu vou mais rápido agora. Sopro na mente. Talvez você seja daquelas pessoas que passa 1000 pensamentos durante um dia. Não, 10.000 pensamentos. Não, 20.000 pensamentos. Você seja uma pessoa que passa muitos. Quantos estão vindo da sua própria cabeça? E quantos são malignos? Quantos estão induzindo você ao pecado? Esse, certamente, é um pensamento influenciado pelo inimigo. Se não foi ele que soprou na sua mente, mas ele fez isso outras horas, isso já está com você. É uma influência maligna. Então, já falamos sobre a primeira tentação. Já vimos como Eva, ela viu a árvore que era boa para se comer. Era boa. Mas quem despertou isso nela? Quem despertou foi o tentador. Então o diabo faz esse favor a ele mesmo, né? De apontar caminhos para você pecar. Criar situações, soprar no seu ouvido. Vai, olha, aqui dá certo, vai dar certo, isso aqui, ó, faz, ninguém vai ver. É a hora, aproveita agora. É a chance. Quando Caim matou Abel, o Senhor lhe disse, Gênesis 4, 6, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Verso 7, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Aqui, Deus está lembrando ao homem a importância de você dominar o desejo que não é bom, o desejo do pecado. Tiago 1, 13 a 15, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Olha, tem uma informação muito importante aqui, preste bem atenção. É aqui Tiago nos lembrando que nós somos tentados. É o diabo realmente que coloca, já falou do tentador. Já falamos do tentador, mas aqui ele está dizendo, é tentado pela sua própria cobiça. Nesse caso, o diabo tem um parceiro, qual é? A cobiça, que está dentro do homem. Ou seja, você deseja aquilo. Você tem essa inclinação a esse pecado. O diabo sabe disso e vai trabalhar exatamente nisso. Você tem
desejo de ser ganancioso, de ambicioso, de ganhar muito dinheiro, o diabo vai fazer convites a você. O diabo vai influenciar pessoas para virem, para você fazer isso. Deixando de lado sua família, deixando de lado outras situações, para não vir para a igreja, porque você vai ganhar dinheiro. Então, o diabo sabe onde é sua fraqueza, a sua cobiça, o seu desejo, e ele vai trabalhar lhe apontando para onde você pode cair. Sabe, eu poderia falar muito mais sobre isso, mas veja ainda João 13, verso 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia o quê? Induzido Judas, filho de Simão, a trair Jesus. Olha o que o diabo faz, ele induz. Como ele faz, gente? Como é que o diabo faz? É atuando na nossa mente. Ele vai lhe induzir a sua própria cobiça. No caso de Judas, era ambição, queria ganhar, até traindo Jesus, por 30 moedas de prata. E o diabo sopra no ouvido dele, e ele vai, e ele cai nisso. Então, o diabo, nesse caso, tem um parceiro. Qual é o parceiro? A nossa própria cobiça. Preste atenção. Preste atenção onde você é fraco. Coloque isso diante de Deus. Vai ser onde o diabo vai lhe tentar. Vai ser onde vão aparecer oportunidades para você cair e pecar. Não vacile nisso, vigie. Eu vou falar no último ponto já já. Estou caminhando, vamos caminhar. Terceiro ponto, arrancar seu tempo. Então, aqui você vai perceber que o ladrão vem, João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus dá essa informação, falando, se referindo ao diabo, se referindo ao ladrão. Ele vem roubar, matar e destruir. Então perceba, roubar o quê? O que Jesus está nos alertando aqui. O diabo vai roubar, ou tentar roubar coisas de você, destruir sua vida. O que é que o diabo pode roubar seu? O que é mais valioso seu? Falava hoje sobre isso, lá em casa. O tempo. O seu tempo é o que você tem de mais valioso. Porque dinheiro você recupera, Jesus lhe ajuda de algum modo, mas o seu tempo se esvaindo, você está caminhando para esgotar algo que não tem renovo. Seu tempo tem sido roubado. Quando é que o tempo é roubado, gente? Billy Graham falou, ele tem algumas palavras sobre tempo bem interessantes. E em uma delas ele diz assim: a humanidade investiu em coisas modernas para ganharmos tempo. Aviões para você chegar mais rápido nos lugares, carros mais velozes, trem-bala, mas a impressão que se tem é que atualmente nós temos menos tempo do que já tivemos antes. Não é verdade? É uma observação do Billy Graham. O homem já faleceu, já está com o Senhor, mas falou isso. E ele diz mais: nós estamos correndo de um lado para o outro, feito doidos. É como ele diz. Irmãos, nós temos perdido tempo com o quê? Com que essa estratégia é maligna. Roubar, porque o diabo rouba. E ele rouba o seu tempo de qualidade com a sua família. Ele rouba o seu tempo de Deus. Ele rouba o seu tempo de se dedicar ao ministério. Até quando você vai nessa vida e não vai se dedicar ao ministério? Até quando você vai procrastinar que você vai ter o seu tempo com Deus? Até quando você vai permitir que o diabo roube o seu tempo com a internet, com tantas outras coisas que você vem fazendo, e são coisas que o diabo vai criando, jogando na sua frente,
e você vai ficando preso, e quando você vê, acabou o dia, e você não fez o que tinha que fazer. Estou falando alguma mentira? Há uma tendência, irmãos, o mundo moderno está nos levando a isso, e o diabo sabe disso, e vai criando coisas. Faça como o salmista disse no Salmo 31, verso 15, quanto a mim, confio em ti, Senhor, eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos eu entrego o meu tempo. Eu entrego o meu tempo. Uma oração pedindo a Deus, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu dia hoje. Senhor, me faz administrar bem o meu tempo hoje, para que o diabo não roube o meu tempo, com coisas que ele vai botando na minha vida, na minha frente. Você percebe isso? Coisas que vão se acumulando, vindo para você, coisas que você vai deixando de fazer o que é essencial, fundamental, importante, e vai fazendo só coisas urgentes e coisas supérfluas, que não acrescentam nada na sua vida, mas vão sendo colocadas na sua vida. Vejam que não é só o diabo, aqui já há uma concessão sua. Você vai se enchendo na sua agenda com coisas que não convêm. João 8, verso 41 diz, vocês fazem as obras do Pai de vocês. Olha, nessa hora, Jesus estava falando com alguns judeus e dá uma palavra dura para eles. João 8, 41, vocês fazem as obras do Pai de vocês. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um Pai que é Deus. Jesus disse, se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo. Olha que palavra dura Jesus falou para aqueles judeus. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa é a quarta estratégia do diabo. Mentira. Mentira. Então perceba, e quando nós mentimos, irmãos, ou quando aceitamos a mentira na nossa vida, flertamos com ela o tempo todo, mentindo, nós estamos emprestando nossa boca, nossa vida, ao pai da mentira. O engano é uma das maiores artimanhas do diabo. A mentira, o engano. Enganar. Ele é especialista nisso, é a essência dele. É o pai da mentira. Então perceba, se o diabo, por exemplo, o que é a heresia nas igrejas? Por que uma igreja começa a falar sobre algumas coisas que não convém, não está na Bíblia, e isso engana tantos? Isso é influenciado por quem, irmãos? Pelo diabo. 1 Timóteo 4, de 1 e 2, vai dizer, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Gente, isso são nos últimos dias. Temos vivido isso ou não? Que tipo de igreja liberal tem saído aí? Gente dizendo que precisa ser a Bíblia reinterpretada. Já tem a Bíblia aí de grupos de defesa de minoritários, saindo, cortando parte da Bíblia, modificando. Que é isso, minha gente? Aonde vai parar o engano do diabo? O engano. Pastores querendo reinterpretar a Bíblia. Igrejas liberais aceitando as pessoas sem propor mudança para elas. Não, venha como está. É tudo em nome do amor. Como se um pai que ama o filho não corrigisse o filho. A Bíblia não ensina isso, irmãos. A Bíblia diz que o amor é
A prova do amor é a correção do pai. O pai está vendo o filho ir para um lugar que não é certo. Ele vai ficar calado, não, venha como está tudo certo, está tudo ótimo, Deus aceita todo mundo. Deus aceita, mas Ele corrige. Qual a solução, irmãos? Para nós não há outra solução, irmãos. É voltar para o Evangelho. É voltar-se para a palavra. Dedicarmos a ela. E há outras influências, estratégias do inimigo que eu vou só citar. Influenciar com violência, com ira, propor, suscitar contenda entre nós, entre sua casa, na sua família, suscitar isso. E aí, já caminhando para o final, 1 Pedro 5,8 vai dizer: sejam sóbrios e vigilantes. Aqui você vai perceber um cuidado que Pedro está dizendo, vigie. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sabe, é um espírito de ira, de ódio, de tentar gerar discórdia, matar, roubar, destruir. Esse é o nosso inimigo, irmãos. Pedro está nos lembrando, esse é o inimigo de vocês. E ele está, rodeando quem possa tragar. Então vigia. Vigia. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Já falei aqui. Então, irmãos, há tantas coisas. Uma última estratégia dele é estimular a sua soberba, a sua vaidade, estimular a sua egolatria. E eu vou ter oportunidade de falar mais sobre isso em um outro momento. Mas já de antemão dizer assim para você, aquela ideia que vem, sabe, eu sou muito bom. Muito cuidado com esse sentimento. Muito cuidado com essa coisa do sou muito bom. Há uma diferença grande entre fazer algo com excelência para Deus e você estimular a sua egolatria. É uma idolatria do seu eu, de que você é muito bom mesmo. Cuidado com a soberba. Cuidado com a vaidade. Cuidado com se achar bom demais. Cuidado. A soberba, o orgulho, é algo da essência maligna, satânica. Onde é que está isso? Ezequiel 28. E não dá tempo de ler o texto todo, mas o verso 15 e 16 diz assim: você era perfeito. Ezequiel 28, 15 e 16. Você era perfeito nos seus caminhos. Olha que coisa linda, né? Ele está falando do rei de Tiro, mas é uma ilustração do Satanás. E você vai ver isso, que ele está no Éden. O rei de Tiro não estava no Éden. Então, se você começar a ler do início do texto, você vai entender que é falando sobre o diabo. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Aí o verso 17 diz, Ezequiel 28, verso 17. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Preste atenção, a soberba, a vaidade, o orgulho é das coisas mais antigas, diabólicas. E como isso está sendo estimulado hoje, irmãos. Eu fico preocupado hoje com tantas coisas que a gente tem ouvido. Algumas igrejas estimulando demais. Faça com excelência para Deus. Nossa igreja aqui só faz o melhor, tal, não sei o quê. Chega a ser alguma coisa que a gente fica com receio. Será que está fazendo o melhor realmente para Deus? Ou é um estímulo a uma idolatria da excelência? Cuidado. Cuidado com esse sentimento de que você é muito bom, de que, que você é a pessoa fora da curva. Por quê? Filipenses 2,3 diz: nada façam por ambição egoísta
ou por vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Falei sobre isso em uma das escolas bíblicas aqui também. É o caminho contrário, irmãos. O evangelho é mostrando que a gente precisa ser servo, ajudar o outro, sabe? O outro, enaltecer que o outro, sabe, está numa posição brilhante. Que Deus nos ajude nisso, irmãos. Finalizo com algumas recomendações para nós. Como vencer esse inimigo? 1 João 4,4, com a ajuda de Jesus. Filhinhos, vocês são de Deus, e vencer os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Nunca esqueça isso. O diabo é nosso inimigo, ele existe, ele está com ódio de você, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus é maior. Nós precisamos nos lembrar disso antes de guerrear. Nós estamos do lado vencedor, irmãos. Nós estamos do lado daquele que é o Senhor do universo. Mas não podemos vacilar. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos subestimar o inimigo porque ele está com ódio nos rodeando. Não brinque com o inimigo. Não brinque com o pecado. Sabe aquele pecado de estimação? Tire da sua vida. Efésios 6, já falei, nossa luta não é contra a carne, mas se vista da armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo põe cilada, mas você se revista da armadura de Deus. E aí, Efésios 6, 14, vai dizer, portanto fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, andem em verdade. Sabe, seja um defensor da verdade, não compactue com a mentira, vista-se com a couraça da justiça, promova a justiça de Deus, promova a justiça entre os homens, justiça, essa é uma bandeira importante para nós. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. A paz precisa ser uma bandeira nossa, irmãos, onde a gente chegar a promover a paz. Bem-aventurados os pacificadores. Mateus capítulo 5, acho que é o 9. Então, irmãos, nós precisamos caminhar com a paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno vai jogar contra você, mas você com a fé em Deus, que Deus é por você, que Deus vai lhe dar vitória, que as promessas de Deus vão se cumprir, que você está do lado do Senhor, você vai vencer contra os dardos inflamados do maligno. Amém? E uma última coisa, irmãos. Nós precisamos usar o capacete da salvação, a espada do Espírito. Esse capacete da salvação como algo inerente ao cristão. Você está protegido, porque o Senhor lhe trouxe a uma vida eterna. O Senhor lhe trouxe a uma nova realidade. Você foi transportado de reino. E nesse reino você tem a espada do Espírito, a palavra de Deus, para lhe ajudar. Como é que o inimigo era derrotado com Jesus? Veja Mateus 4, estude Lucas 4. Era com a palavra. Por isso estudamos a palavra, irmãos. Porque Jesus combatia com a palavra. A palavra precisa estar na nossa mente. Quando vier algo do inimigo, uma tentação, algo, nós vamos citar a palavra, sabe? E saber que Deus vai nos dar vitória. Mas uma última recomendação ele diz ainda: orem em todo o tempo. Efésios 6,18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isso, vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu sei que é muita coisa, né? Falei muita coisa hoje. Mas, importante, irmãos, sabermos que o diabo, além dessas estratégias que eu falei, ainda tem tantas outras. Ele coloca medo, ele faz com que você fique paralisado, mas o Senhor nos dá vitória, irmãos. Vamos nos apegar à palavra, vamos nos apegar ao Senhor e vamos lutar. Primeira coisa, a primeira posição nossa, sempre é lutar no reino do Espírito. É sempre pedir orientação a Deus.
orar e combater, porque o diabo não está brincando conosco. Mas a vitória da nossa vida, ela vem de Deus. Vivamos na dependência dele, em oração, vida de oração, vida ligada no Espírito, combatendo esse primeiro inimigo, o diabo. Feche seu olho onde você está, a banda pode subir. Ore ao Senhor. Talvez eu falei algumas coisas aqui e você se sentiu, de algum modo, aconteceu alguma coisa na sua vida, você sentiu, o diabo tem brincado comigo nessa área, tem me bagunçado nessa área. E você pode sim, hoje, tomar uma posição diferente. Ser alguém que luta com as armas espirituais. Viver uma vida dependendo do Espírito Santo. Buscando a Deus. Ouvindo a voz do Espírito. Se posicionando. E lutando contra o inimigo. Esse inimigo número 1 das nossas almas. Pai, nos ajuda. Nossa oração nessa hora, Senhor, é pedir que o Senhor derrame graça sobre nós. Que o Senhor, Deus, nos dê, sabe, Deus, mais sabedoria, mais discernimento no Espírito, para percebermos as ciladas do diabo, para percebermos, ó Deus, e lutarmos contra a nossa própria cobiça, para que a gente não seja tentado. O Senhor nos ajuda na oração. O Senhor nos lembra que na oração, Jesus, o Senhor nos ensinou a orar para nos livrarmos da tentação. Também nos ajuda nisso, Senhor. Nos livrando, nos fortalecendo, para que a gente não, sabe Deus, não caia em tentação. Nos ajuda a sermos homens e mulheres mais vigilantes e mais crentes no Senhor, sabendo que o Senhor vai nos sustentar, que o Senhor vai nos dar a vitória, no nome de Jesus. Amém. Amém.